Primeiro ponto é a gente saber, você precisa identificar qual é a sua área de atuação. Qual a sua área de atuação? Olha, me fale se vocês estão vendo bem aqui, tá? Eu atuo na área da estética. Tiago, me fala se dá pra ver bem. Qual a sua área de atuação? Você atua na área da estética? Legal. É estética minimamente invasivos ou estética não invasivos? É importante você ter isso descrito. Procedimentos minimamente invasivos ou são não invasivos? Tá bom. Não, eu atuo na área da beleza. Qual a sua área aqui da beleza? Posso atuar com cílios, eu atuo com design de sobrancelhas, eu atuo com podologia. O que mais a gente tem aqui que a gente pode colocar? Depilação, bacana, com depilação. Então, eu tenho a área da estética, eu tenho a área da beleza, eu tenho dentro da área da beleza, eu tenho a micropigmentação com parcerias. Olha que bacana. Vocês já fizeram essa divisão aí no espaço de vocês? É importante, então é importante você saber, eu atuo com estética, minimamente invasivos ou não invasivos? Eu atuo na área da beleza? Ou eu tenho parcerias como, por exemplo, eu tenho parceria com um nutricionista, eu tenho parceria com um acupunturista, eu tenho aqui acupuntura no meu espaço, eu tenho parceria com um psicólogo. Quais são as parcerias que você tem? Tá? Eu atuo, Ju, eu sou, por exemplo, uma profissional da estética, esteticista, e eu tenho uma parceria com uma biomédica. Eu recebo bastante esses casos. E tem uma parceria com uma biomédica. Legal. Então, mas essa biomédica vai fazer os procedimentos minimamente invasivos e vocês não invasivos. Vocês estão na área da estética, tá? Depois que você define isso, você vai colocar, listar todos os procedimentos que você faz em cada uma dessas áreas. Então, isso daqui a gente vai olhar, tá? A gente vai ver o que tem no nosso espaço. Depois que eu faço isso, gente, é mão na massa. Quem tá aqui hoje é para colocar a mão na massa. Combinado? É a ação. Quando a gente coloca isso, a gente vai olhar quais são os procedimentos que eu faço em cada uma dessas partes. Então, vamos aqui junto comigo. Ju, eu atuo na área da estética e o procedimento minimamente invasivo que eu tenho no meu espaço ou que eu faço no espaço de alguém, porque vale a mesma coisa, tá, gente? Isso tudo se você tem o seu espaço ou se você presta serviço em outro local. É a mesma coisa. Então, Ju, aqui no meu espaço, procedimento minimamente invasivo, eu tenho aqui a intradermoterapia. Eu faço também toxina botulínica. Tenho a parte de fios absorvíveis. E tenho também a parte de preenchimento. Legal, você aqui já colocou quais são os procedimentos invasivos que você faz. Bom, Ju, em procedimentos não invasivos, aqui eu trabalho com a parte de limpeza de pele, eu trabalho com plataforma vibratória, massagem, drenagem linfática. Ju, eu também trabalho com carboxterapia. Enfim, você lista quais são os procedimentos que você atua e também os equipamentos que você utiliza aí no seu espaço, certo? Então, eu fiz para os procedimentos minimamente invasivos e para os procedimentos não invasivos. Venho para a área da beleza. Na área da beleza, olha, Ju, eu tenho aqui dentro do meu espaço, eu tenho duas salas. Uma sala eu atuo com a área da estética e aqui na outra sala eu atuo em uma profissional e ela faz, por exemplo, alongamento fio a fio de cílios, tá bom? Então, de cílios eu tenho alongamento dos cílios.
Eu tenho a parte de permanente de cílios, é outro serviço que eu tenho. De sobrancelhas, eu faço a parte de design de sobrancelhas. Eu faço também de sobrancelha a tintura, né? Tintura permanente, temporária de sobrancelha, com rena ou pigmento. Então, eu faço aqui também a parte de rena ou pigmento temporário de sobrancelha. Faço, inclusive, a micropigmentação por dermógrafo. Então, eu tenho a micropigmentação por dermógrafo. Eu tenho a micropigmentação Tebori. Certo, gente? Aqui, Ju, e também eu faço a parte de micropigmentação labial. Então, eu tenho também a micropigmentação labial. Faço, não tenho então, Ju, na podologia. Se eu tenho alguém que na podologia, tá, pessoal? Faço também a podologia. Como é que é o procedimento de podologia? Depilação. Como que é o meu procedimento? Também tem depilação. Nas parcerias, tá, gente? O que a gente vai olhar? Nutricionista, ela faz o atendimento. Então, tá bom, eu não preciso ter um POP para nutricionista, para atendimento da nutricionista. Mas eu tenho acupuntura. A acupuntura é um procedimento, então eu preciso de um POP para a acupuntura. Psicologia vai ser uma consulta, vai ser um atendimento. Então, eu também não preciso, profissional aqui da área, me preocupar com a nutrição e com a psicologia, mas eu preciso ter um POP para acupuntura ou para qualquer outro procedimento que está nas técnicas alternativas pela vigilância sanitária. Bom, esse é o primeiro passo. Tá tudo bem por aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Me dá um joinha, eu vou olhar por aqui no chat para eu ver se eu tô correndo, se tá ok. Se tem alguma pergunta, agora acho que é o momento de entrar nas perguntas, porque se não entender essa parte aqui, na hora de fazer os POPs vai ficar confuso, tá? Deixa eu olhar. Carboxterapia não é invasivo? Carboxterapia não é invasivo, gente. A carboxterapia, quando a gente fala procedimento minimamente invasivos, o que a gente está falando? Que são aqueles profissionais, isso vai entrar na legislação da semana que vem. Quem fez essa pergunta, Thiago tá me falando aqui que alguém fez. Quem fez essa pergunta? Deixa eu olhar aqui. Tá bom. Carboxterapia, tá, gente? A gente sabe que é um equipamento classe 2. Por isso, esteticista pode usar essa técnica, né? Ele é um procedimento classe 2. E por conta disso, a gente, quando fala procedimento minimamente invasivo, a gente sabe que só determinados profissionais da saúde que atuam na área da estética podem realizar os procedimentos minimamente invasivos. Quando a gente fala que carboxterapia é um procedimento minimamente invasivo, tem que tomar cuidado, porque ela é um equipamento classe 2. E equipamento classe 2 o esteticista pode utilizar, e o esteticista, lá pela lei do esteticista, não pode fazer procedimentos minimamente invasivos. Então, a gente precisa entender o que significa procedimentos minimamente invasivos, a definição, tá? Quando eu tenho ali introdução pelas vias, mas isso eu vou falar na semana que vem. Fiquem comigo na semana que vem que eu vou explicar qual é a definição de procedimentos minimamente invasivos. Eu vou falar qual é a definição de equipamentos que, por exemplo, o esteticista pode utilizar, equipamentos que farmacêutico, biomédico, outros profissionais possam utilizar. É importante, por isso que foi ótimo ver essa pergunta, porque ela surge constantemente e se a gente não sabe as definições que estão na lei, pode ser que chegue um fiscal no nosso espaço e fale, olha, você não pode trabalhar com carboxterapia e você pode. E aí você tem que ter a lei e tem que ter ali grifado a parte da lei que permite isso para que você possa apresentar para o fiscal. Por isso que informação é tudo. O nosso conhecimento das normas sanitárias, tá? Você conhecer as normas sanitárias completa a sua formação como profissional da área da estética e da beleza. Então foi ótimo ver essa pergunta, porque quanto mais eu sei sobre as normas sanitárias no meu dia a dia, mais respaldada eu tô, mais segurança eu tenho. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer, qual é o meu limite. Combinado? Isso é papo pra semana que vem, hein? Tô gostando de ver, já tô vendo que vai ter bastante pergunta na semana que vem. Tô olhando aqui se tem mais alguma pergunta.
Regina tá aqui. Regina Raquel Cavalcante, beijo pra você. Rê tá sempre com a gente, sua lindona. Ó, tô vendo aqui pra ver se ficou claro pra vocês. Porque se ficou qualquer dúvida, a gente volta aqui pra falar. Ozonioterapia, perguntar. Ó, ozonioterapia e jato de plasma. Isso tudo a gente vai falar na semana que vem. Ozonioterapia em especial, tá? A gente vai falar de ozonioterapia com base na legislação. Olha, é ótimo vocês estarem trazendo esse ponto. Por quê? Quando a gente vê uma técnica nova, quando surge uma técnica nova no Brasil, né? Não que a técnica seja nova, a gente corre pra gente se especializar, porque, né, o que falam sempre pra gente, vamos sair à frente, vamos sair na frente pra gente ter essa técnica, pra gente ter isso. Tem que ver se não vai ficar muito escuro aqui. Pra gente ver a técnica. Então, pra gente é muito importante, como profissionais da área da estética, a gente se qualificar, né? Surgiu ozonioterapia para quem era da área da estética, para quem era da beleza. Muitas pessoas estão me procurando para fazer os POPs de Brow Lamination, porque tá uma febre na Europa. Então eu acabei descobrindo essa técnica de tantos profissionais que atuam com design de sobrancelha, micropigmentação de sobrancelha, muitos profissionais nesse período, nesses últimos 2 meses, Ju, eu preciso de pop de Brow Lamination, preciso de pop e tal, porque parece que é uma técnica nova que está chegando. Então é muito interessante isso na nossa área, que a gente sempre tem novidade. Não é verdade? Um tempo atrás foi intradermo pressurizado, agora a gente fala bastante de ozonioterapia. Qual é a atenção? Você foi lá, fez um curso, se qualificou, não adianta você chegar já lá no seu espaço e começar a aplicar essa técnica. Antes, a gente tem um conjunto de medidas para assegurar que eu vou fazer corretamente essa técnica. Não é ir lá praticar, ter a técnica, chegar no meu espaço e fazer. Eu preciso vir aqui na minha área de atuação e colocar a ozonioterapia, colocar aqui também o meu jato de plasma, vim aqui na minha área da beleza e colocar o Brow Lamination, né, que é essa nova técnica. Eu preciso colocar porque eu preciso fazer o pop imediatamente dessa técnica. A gente vai lá, faz o curso e a gente não recebe os pops. Por quê? Não faz parte do curso essa parte de documentação sanitária. É responsabilidade nossa. Eu fui lá, aprendi a técnica, agora eu venho aqui e ponho em ordem no meu espaço. Vamos lá. O POP, ele faz parte de um conjunto de documentos que a gente precisa ter no nosso espaço. Assim como a gente precisa ter, vamos ver se vocês conseguem ver a minha tela aqui. Ó, eu tenho um conjunto de documentos no meu espaço. Então, eu vou ter aqui no meu espaço o meu diploma. E aqui, quem está me assistindo, quem tá aqui comigo, que é da área da estética, que, Ju, eu fiz meu curso de estética lá em 2005, em 2008, como é que eu posso me regularizar? A gente vai falar sobre isso também na semana que vem. Então, nos documentos que eu, para atuar na estética, eu preciso ter o meu diploma de qualificação que eu posso atuar na área da estética. Eu preciso ter aqui, entre os outros documentos, a limpeza da minha caixa d'água. Eu preciso ter a dedetização do meu espaço. Eu preciso ter o alvará dos bombeiros. Também preciso ter o meu manual de rotinas e procedimentos. Preciso ter os POPs. Preciso ter o descarte correto do lixo, que é num documento que a gente chama de PGR-SS. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma live para cada assunto desse, porque cada documento desse gera uma live pra gente, tá bom? E a gente tem biossegurança, que biossegurança tem que estar dentro do manual de rotinas e procedimentos. Não adianta você falar que a sua sala é limpinha, que tá tudo limpinho, que eu faço a faxina aqui na minha sala, que a minha sala aparentemente está limpinha. Não adianta se eu não tiver isso descrito no meu manual de rotinas e procedimentos, todo o processo de biossegurança. E aí a gente entra dentro desses documentos, a gente fala que são documentos para garantir a qualidade dos meus procedimentos.
tá? Para garantir a qualidade. Então, não adianta eu ir lá, fazer a técnica, aprender a técnica e sair executando a técnica no meu espaço. Eu tenho que ver quais são as medidas que eu tenho no meu espaço para garantir a qualidade dos meus procedimentos. Isso é porque, Ju, eu quero fazer tudo bonito? Não, porque é lei. Tá na lei. Lá na legislações na estética que a gente vai ver na semana que vem, tá na lei. Eu preciso ter esse conjunto de medidas. Quando alguém fala para mim assim, Ju, regularizar o meu espaço é muito difícil, eu tô tentando 2 anos, não consigo, me ajuda. Eu falo, calma, você tá tentando de uma forma errada. Ou alguém tá te ajudando de uma forma errada. Não é possível que você não consiga se regularizar em até 30 dias. 30 dias, gente. Se você seguir certinho, se você tiver esses documentos, em 30 dias você está regularizado. Então, não... é caro. Quem acompanhou aqui comigo a jornada que a gente fez, Seu Espaço em Dia com a Vigilância Sanitária, no final de abril, vocês viram qual é o valor para a gente se regularizar, né? Você vai pagar aí mais de R$1.000 num curso para você se atualizar e você por muito menos por ano, muito menos, mas a gente fala muito menos, não vou entrar aqui em valores de taxas, isso é outra live, mas você sabe que você pode estar regular. Então, quando a gente fala do conjunto de documentos, a gente fala também do conjunto de medidas de segurança. Então, eu tenho um conjunto de documentos para garantir a qualidade dentro do meu espaço e eu tenho um conjunto de medidas para assegurar, para ter segurança no meu espaço, que é o conjunto de biossegurança. A biossegurança, gente, quando a gente fala de biossegurança, a gente está falando disso tudo. Não sei se vocês aqui chegaram a participar de alguma live onde eu apresentei para vocês o ciclo da biossegurança. Quais são as etapas que a gente passa para a gente falar que a gente tem a biossegurança no nosso espaço? De novo, não é falar que eu limpo o chão da minha sala ou que eu limpo os artigos, os utensílios entre cada cliente. Isso não é biossegurança. Para vocês terem ideia, esses documentos estão dentro da biossegurança. Por isso que o manual é um documento tão importante. O POP faz parte do manual, tá? O POP, ele tá dentro do manual, ele é uma parte do manual, é o POP. Então, a gente hoje está falando aqui de uma parte do manual, que são os POPs. Legal. Então, agora vocês entenderam que a gente tem um conjunto de documentos e esse conjunto de documentos está dentro desse conjunto de medidas de prevenção à saúde, a nossa saúde, do nosso cliente, dos nossos funcionários e do meio ambiente, que é chamado de biossegurança. Vamos para a mão na massa, então? E quem é o POP? Deixa eu tentar destravar aqui o meu computador, gente. E quem é o POP nisso tudo? Tá bom? A gente entendeu qual é a minha área de atuação, eu já sei, eu já listei tudo que eu faço, eu já entendi os documentos, já sei onde o POP se encaixa. Eu já entendi que quando eu faço um curso, assim que eu saio desse curso, eu preciso preparar o meu POP, eu preciso ter esse POP lá para garantir. E aí eu entro efetivamente em como eu preparo o meu POP. E eu falei que aqui hoje vocês vão sair com um POP, combinado? Hoje a gente vai sair com POP. Primeiro, o que é o POP? O POP, ele é um roteiro. Ele é um roteiro padronizado. Ou seja, ele é um roteiro que me fala passo a passo o que eu preciso fazer ali para aquele procedimento da área da estética, para aquele procedimento da área da beleza. Ele é um descritivo bem detalhado, tá? Não confunda, gente, POP, o procedimento operacional padrão, com protocolo. POP é uma coisa, protocolo é outra. Estou falando isso porque muita gente me procura tendo essa diferença. Fica com o seu. Tem pergunta aqui? A Rívia tá me perguntando assim, a Ju Cristina, a doutora Ju Cristina colocou, cada live aprendo mais. Ju, sua linda, esse é o objetivo das lives. A Rívia tá colocando, você ensina tudo isso no curso, legislação, documentação, registro? Rívia, se tem aluno meu aqui do curso, já vai te dar essa resposta, tá? A gente tem isso tudo muito detalhado e mastigado no curso, além da assessoria comigo. A Marceli tá falando, você tá falando dos POPs do manual. Precisamos fazer revisão em um prazo determinado, como é realizado na área hospitalar? Sim. Então, Marceli, a gente precisa fazer a revisão a cada 2 anos do POP. Excelente pergunta, obrigada.
você tem que fazer a revisão do seu POP, ou seja, você preparou hoje o POP. Daqui 2 anos, você olha para ver se o procedimento continua sendo feito desse jeito ou você atualiza esse POP sempre que você mudar o procedimento, tá? Então, a gente vai falar aqui o passo a passo. Se você mudar alguma coisa aqui, automaticamente você tem que mudar no seu POP. A Laina e a Alicia estão perguntando quem atende domicílio. Quem atende domicílio, depilação a laser. Depilação você entra dentro da área da estética, tá? Se não sabe, gente, se é minimamente invasivo ou se é invasivo, não importa. O principal é você saber que tá dentro da área da estética, a depilação. A Laina e a Alicia estão falando que atende casa, tem algo diferente na regularização? A gente não vai se prolongar aqui, porque senão seria uma live inteira pra gente falar só disso. Quem acompanha a gente sabe. Se vocês estiverem segunda-feira, 8h30 da noite, eu vou falar mais detalhadamente sobre essa questão, tá bom? Vamos voltar aqui então para os POPs. Mas para quem atende a domicílio, a gente é um caso à parte, a gente precisa conversar, mas isso aqui se aplica, tá, gente? Não importa para aonde você trabalha, se você trabalha numa sala, se você tem um centro de estética, se você tem uma clínica, se você faz prestação de serviço, se você presta, não importa, se você é um profissional da área da estética ou da área da saúde, você tem que ter o POP dos seus procedimentos. Combinado? Isso é lei, isso é regra. Vamos lá. Bom, eu quero dividir com vocês, que eu tava falando dos POPs primeiro. Deixa eu voltar aqui. Então, o POP, ele é um roteiro padronizado, ele é o passo a passo. O que o POP também ajuda, gente? Ele facilita o seu dia a dia. Se você, por exemplo, tem um prestador de serviço no seu espaço e você quer garantir que ele está fazendo um procedimento com qualidade, você peça para ele, olha, eu quero que você siga esse POP. Ou, olha, eu contratei, tem um prestador de serviço, eu fiz um contrato de prestação de serviço com uma, por exemplo, com uma profissional biomédica que vai vir fazer os procedimentos minimamente invasivos no meu espaço. E como é que eu me asseguro que ela está trabalhando corretamente? Cada um é responsável pelo que faz? Não, você é responsável pelo espaço, você também vai responder pelo que ela faz. Então, você tem ali o POP, por exemplo, de intradermo, senta com ela e fala, olha, esse aqui é o passo a passo de intradermo. Você faz alguma coisa diferente? Se faz, vamos atualizar esse POP. O POP tem que refletir a verdade, o POP tem que refletir a realidade. Caneta na mão, gente, papel e caneta, vamos montar? Primeiro passo de um POP, eu preciso ter um cabeçalho no meu POP, tá? Então, aqui no meu cabeçalho, eu sempre sugiro assim, ó, eu tenho aqui um cabeçalho, a parte de cima da minha folha, onde aqui eu falo assim, ó, você pode colocar a sua logo, ou o nome do seu espaço, enfim, se você tem uma logo ou o nome do seu espaço, para ficar uma coisa personalizada, bonita. Aqui, e olha, esse modelo aqui que eu tô dividindo com vocês, de novo, quem aqui é meu aluno, já tá acostumado com esses modelos de POP, a gente lá tem mais de 34 POPs de todas aquelas áreas que a gente acabou de falar, estética, beleza, de todas as áreas. Então, exatamente esse modelo que eu disponibilizo para vocês hoje aqui, eu tô fazendo questão de disponibilizar para todos vocês, de novo, lembrando, para esse retorno das atividades, para que a gente possa fazer esse retorno da forma mais consciente, para que a gente também tenha consciência do nosso papel dentro do nosso espaço, tá bom? Então, aqui eu gosto de colocar o nome do documento, é um procedimento operacional padrão, o nome do POP, né? O procedimento operacional padrão, POP. E aqui embaixo eu coloco o nome do POP. Olha, eu separei aqui para vocês, deixa eu abrir aqui. Eu separei aqui para montar com vocês o POP da radiofrequência. Porque eu vejo que radiofrequência dentro lá do curso é um dos POPs mais acessados, que tem maior número de downloads, que os profissionais mais fazem downloads, por isso que eu trouxe o POP da radiofrequência. Faz sentido? Eu posso continuar com o POP da radiofrequência? Gente, não importa que a radiofrequência está dentro da estética. Se você que está me vendo aqui, você é da área da beleza, trabalha com a área de cílios, sobrancelha, depilação,
vai ser a mesma coisa, tá bom? É que eu preciso ter um assunto para a gente montar hoje, porque senão pode ser? Legal, então vamos lá. Então, eu vou falar sobre radiofrequência. Aqui eu coloco o nome do meu procedimento. Radiofrequência. Quem está perguntando se eu vou disponibilizar por e-mail, não vou, gente. Tira o print da tela, não vou disponibilizar por e-mail, tá bom? Porque senão eu também não estaria sendo justa com os meus alunos, com as pessoas que realmente investiram para ter todos aqueles POPs que tem no curso. Aqui é para realmente te ajudar para que você possa montar os seus POPs, tá legal? Bom, depois que eu passo essa primeira parte, eu venho para o objetivo do meu POP. Lembrando o seguinte, eu preciso ter um POP para cada procedimento. Vamos voltar? Então, se aqui, tá? Por que eu vi isso? Se eu faço isso tudo no meu espaço, eu vou precisar ter, então, um POP para intradermo, um para toxina, um para fios, um para preenchimento. Aqui eu preciso ter 4 POPs. Um para limpeza de pele, um para plataforma, um para massagem, um para drenagem, um para carbox. 2, 3, 4, 5. Precisa ser mais 5. Aqui já são 9 POPs que eu tenho que ter no meu espaço. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só que se você está dentro desse modelo aqui, você precisa ter 19 POPs no seu espaço, tá? Ju, mas isso leva muito tempo. Leva. Né? Não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite, mas aqui, hoje a gente já vai fazer um, que é a radiofrequência. Então, é por isso que você precisa saber a sua área de atuação e quais são os procedimentos que você faz aí no seu espaço, porque aí você sabe que você precisa ter um POP para cada um desses procedimentos. Vamos lá, então. Depois que eu faço o cabeçalho do meu POP, o primeiro ponto aqui, é o objetivo. Qual o objetivo? Qual é o objetivo desse meu procedimento, desse meu POP? É descrever a técnica, né? Então, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é descrever a técnica de radiofrequência. Descrever a técnica do procedimento de radiofrequência. Eu não vou escrever tudo, tá, gente? Senão a gente vai levar mais de 2 lives aqui. Então, qual é o objetivo? O objetivo é descrever a técnica do procedimento da radiofrequência. Aqui no objetivo, descreva o que é a radiofrequência. Então, por exemplo, aqui no meu modelo, você que é meu aluno sabe, você já deve estar aí com um popzinho, já deve ter aberto o popzinho de radiofrequência. Como é que eu escrevo lá? Dentro do objetivo. Descrever a técnica de aplicação do procedimento de radiofrequência. Trata-se da emissão da radiação eletromagnética que gera calor profundo nos tecidos e acelera o metabolismo dos fibroblastos, otimizando a deposição do colágeno e elastina na pele, atenuando a flacidez na pele. A radiação eletromagnética contínua promove aumento circulatório, atuando efetivamente no tratamento da celulite. Gente, aqui eu faço um apanhado geral do que é. Sabe por que é importante? De novo, às vezes, tá? Eu posso ter uma equipe e a minha equipe não consiga explicar tecnicamente para o meu cliente o que é a radiofrequência, tá? Então, eu vou continuar, tá? Então, ela pode não saber explicar tecnicamente e deixar minha cliente insegura. Então, lá no POP você já deixa essa descrição. Outra coisa, os POPs é interessante, além dele fazer parte do manual, você deixa ele dentro da sua sala de atendimento. Até mesmo para você poder explicar isso para o seu cliente e para o fiscal da vigilância ou para o fiscal do seu conselho. O fiscal da vigilância do conselho, quando chega no espaço, pode te pedir para ver os POPs. Pode te pedir para falar assim, quais são os procedimentos que você faz? O que é uma radiofrequência? Você fala, eu tenho isso descrito, tá aqui no meu POP. Você pega o POP, porque você não precisa saber tudo de cabeça na ponta da língua, tá? E mostra que você é organizado, porque eles percebem se você tem organização ou não no seu espaço. Você pega o seu POP e você vai olhando o seu POP dando a resposta. Então, um objetivo é você
colocar isso, descrever a técnica do procedimento de radiofrequência e explicar o que é essa técnica, tá? O Espaço Biomedicina Estética está perguntando, no curso os POPs vêm pronto? Gente, eu vou falar disso daqui a pouco. E olha, se você está aqui, fica até o final. Porque a gente realmente fez uma coisa super diferente, que a gente nunca fez aqui antes no Defina. Realmente nosso compromisso é ajudar vocês. Então, eu já falei, a gente tem mais de 34 POPs prontos. Então, se você está aqui, fica até o final, porque você pode gostar do que eu tenho aqui para falar para você no final. Vamos lá. Tipo limpeza de pele ou depilação? Ah, tá, Flores Bela tá falando aqui. Vocês estão falando de fazer um procedimento mais básico, tipo limpeza de pele? A gente faz numa próxima, combinado? É porque a radiofrequência, gente, a gente vê pela amostragem. A gente tem centenas de alunos lá no curso. E esse é o mais baixado. A radiofrequência ganha da limpeza de pele, pelo número de downloads que a gente vê, tá bom? Segundo passo aqui é falar quais são as principais indicações desse procedimento. Então, aqui o 2 são as principais indicações. E logo a gente já entra no 3, que são as principais contraindicações. Isso eu preciso ter escrito no meu POP, tá? Eu preciso mostrar que eu sei o que eu tô fazendo, o que é o procedimento, quais são as indicações e quais são as contraindicações deles. Então, por exemplo, da radiofrequência, tá? As principais indicações, ela é para celulite, ela é para adiposidade localizada, ela é para flacidez de pele. Então, são algumas indicações, por isso que eu coloco principais, que é para que você mais utilize. Ah, Ju, tem mais coisas que a radiofrequência é utilizada. Coloque tudo mais. Aqui no POP que você tem, lá no curso, a gente tem outras coisas, mas eu estou dando 3 exemplos para vocês das principais indicações. Principais contraindicações, para gravidez, não posso fazer na região do pescoço, sobre o globo ocular, neoplasias, sobre áreas onde se localizam metais, portadores de marca-passo, sobre a glândula tireoide, enfim, ali você coloca as contraindicações novamente, para a gente sempre ter ciência. A gente não decora tudo depois que a gente faz a nossa graduação, ou o nosso curso técnico, a nossa pós-graduação, a gente não sai com tudo na cabeça. De novo, eu tendo isso lá na minha sala de atendimento, olhando, reforça todo dia. Nosso visual, a gente bater o olho e olhar, reforça todo dia para mim, quando eu estiver ali fazendo aquele procedimento que eu não posso fazer nessas áreas. Depois que eu fiz o 2 e o 3, eu venho para, e aqui é uma sugestão de intervalo entre as sessões. Quais são os intervalos entre as sessões? Eu posso fazer sempre, todo dia? Esse ponto ele é opcional. Tem técnicas que eu acho super importante ter, tem técnicas que a gente não precisa, mas nesse caso a gente é importante ter. Se a minha radiofrequência, por exemplo, é facial, eu faço ela no intervalo de 15 dias. Se a minha radiofrequência é corporal, eu faço ela no intervalo semanal, porque isso me ajuda a montar meu protocolo com o meu cliente, por isso que é importante eu ter essas informações. Então, eu vejo o intervalo entre as sessões. Quais são os EPIs que precisa utilizar para fazer essa técnica? Quais são os EPIs? E aqui eu entro no meu número 5. Quais são os EPIs? E quem tem acompanhado, de novo, né, nossos alunos, perceberam que eu fiz uma mudança nos nossos POPs, que quando a gente falava aqui de EPIs, a gente tinha um EPI, né, o equipamento de proteção individual para o cliente, e a gente tem um EPI para o profissional. Isso tudo tem que estar descrito no POP. E aí aqui o EPI, quando a gente fala de cliente, eu colocava antes a parte de touca, né, a touca descartável. Agora a gente está colocando touca, máscara, se ele for fazer um procedimento corporal, e propé, para poder entrar no nosso espaço, tá? Fica mais fácil? E aí, por exemplo, eu coloco aqui para o meu cliente e coloco para o profissional. Quais são os equipamentos de proteção individual que eu, profissional, vou utilizar? E aí eu coloco. Eu vou utilizar jaleco, luva, máscara, touca. Se eu for colocar aquela máscara
que cobre todo o meu rosto, aquela máscara acrílica. Eu também vou colocar a máscara facial de acrílico. Isso também vou colocar. Então, máscara descartável, touca descartável, luva, meu óculos de proteção se for necessário, mais aquela máscara de acrílico que cobre além do meu jaleco. Sapatos fechados. Você põe o que você utiliza de EPI. Depois a gente entra para os materiais. É o próximo ponto. Tá pequeno aí? Próximo ponto. Materiais. Quais são os materiais que eu vou utilizar para fazer a radiofrequência? Sabe por quê? A biossegurança diz pra gente que a gente tem que deixar todos os materiais separados. Por exemplo, se eu for fazer uma massagem, eu não posso ali estar fazendo a massagem na pessoa, pegar o pote, depois ficar ali manipulando o pote. Eu preciso resguardar a limpeza, a segurança, para que eu não tenha contaminação cruzada no meu espaço. Quais são os materiais, tá? Os materiais que eu preciso para eu fazer esse procedimento. Então, as técnicas, as normas de biossegurança fala que eu preciso deixar tudo separado antes de eu começar a fazer um procedimento. Então, eu já deixo separado gás e algodão, já deixo separado o próprio equipamento da radiofrequência, já totalmente higienizado, álcool a 70. Quais são os materiais que eu preciso já deixar separado para eu fazer a minha técnica de radiofrequência, tá? Então, aqui, eu preciso deixar o equipamento, gaze, álcool a 70 para eu limpar a minha maca, enfim. Quais são os materiais? Depois dos materiais, a gente vem efetivamente para o passo a passo da técnica de radiofrequência. Então, o POP não é só o passo a passo, ele é um roteiro padronizado, descritivo. Olha quanta coisa a gente já preencheu antes de entrar efetivamente no passo a passo da técnica. E aí, no meu item 7, eu entro no passo a passo da minha técnica. Qual é o primeiro passo aqui que eu coloco, o que eu faço? Primeiro é a avaliação, é a anamnese, Então, aqui na minha avaliação, que é caneta preta, na minha avaliação, que é identificar a área a ser tratada. Ju, eu preciso colocar isso? Sim, olha, gente, a gente vai até 10h10, tá? Ia terminar às 10 a nossa live, a gente só vai estender mais 10 minutinhos por conta de conseguir fechar o POP, porque a live caiu, porque ela travou. Então, vamos lá. Identificar a área a ser tratada, porque você precisa falar qual é o passo a passo. O que você faz? Eu vou lá, identifico qual é a região que eu vou tratar. Depois disso, eu vejo a temperatura adequada para cada área que eu vou tratar, para cada afecção estética. Então, eu verifico isso com o fabricante do meu equipamento. Então, lá no manual do meu equipamento, eu tenho lá, se for para essa afecção, eu tenho que utilizar essa temperatura. Então, por exemplo, se for para uma flacidez, sei lá, eu utilizo 40 graus. Se for para fibrose e aderências, 38. Isso vai depender de cada equipamento e vai depender do fabricante. E você coloca aqui qual é a temperatura. Então, eu fiz a avaliação da área a ser tratada. Aqui eu descrevo qual é a temperatura que eu vou utilizar do equipamento, dependendo ali do manual do meu fabricante. Qual vai ser a técnica de aplicação? Vai ser movimentos lentos e contínuos? Qual é a pressão do eletrodo? Qual o controle da temperatura que a gente já falou? E quanto tempo eu vou ficar? Vou ficar de quantos minutos? Quanto tempo eu vou ficar naquela região? Isso, tá? Por exemplo, dentro dos POPs que os alunos têm no curso, todo esse POP eu faço com base no quê? Nos cursos que eu fiz, em livros que são de profissionais reconhecidos e também de artigos científicos. Então lá a gente tem isso tudo descrito, mas como são documentos editáveis, você pode ir lá e mexer. Não, o meu fabricante não faz a 40 graus, ele pede para fazer a 39. Você vai lá e digita 39, tá bom? Aqui é um guia para te mostrar como ter. E aí efetivamente, então depois que eu fiz a avaliação, vi qual a temperatura que eu tenho que usar, vi o tempo que eu tenho que passar naquela região, eu vou preparar então a minha sala para o meu cliente. Então eu vou lá limpar a minha maca, tem que fazer a higienização, isso tudo tem que estar descrito no POP, porque o fiscal vai querer ver. Não adianta você falar, olha,
Entre cada cliente eu limpo a minha maca, eu tiro o lençol descartável, eu passo o álcool a 70 e depois eu ponho o meu lençol descartável ou eu ponho o meu lençol de tecido, mas a gente vai falar na live de segunda-feira sobre biossegurança. Então, ó, o Thiago tá me pedindo para eu avisar que a gente vai colocar os prints depois, né, nos stories, tá? Os prints daqui, para vocês terem, vai estar depois nos stories. Então, o fiscal vai te perguntar se você vai falar, não, eu passo o álcool a 70 na minha maca, troco o lençol, mas ele vai querer ver isso escrito, e escrito aqui no POP. Então, você vai colocar aqui no passo a passo, que você faz a limpeza da maca com álcool 70, que a maca você troca o lençol descartável entre cada cliente, que você faz a higienização das mãos antes de começar o procedimento, então acomoda o cliente, vou lá, acomodo o cliente na maca, o cliente fica na maca durante todo o procedimento. Isso tudo que eu tô falando é o que a gente tem que escrever aqui no passo a passo. Faço o registro fotográfico antes de iniciar o procedimento, faço a asepsia da região, ligo o aparelho e sigo o protocolo, por exemplo, lá do manual do meu fabricante, né? Sigo conforme o fabricante fala para eu fazer, faço o registro pós-fotográfico. Ah, Ju, eu já sei como que o fabricante pede para fazer. Então, você coloca aqui como que o fabricante pede para fazer, faz o registro pós-fotográfico. Desta forma, você tem o passo a passo. Gente, aqui eu falei para vocês, mas isso tudo tem que estar descrito, tem que estar digitado, tem que estar descrito no seu POP. Bom, fiz todo esse passo a passo. Então, a primeira passo que foi a anamnese e avaliação. Depois eu fiz o setup do meu equipamento, limpei tudo, tal, fiz o registro antes do procedimento, fiz o procedimento, fiz o meu registro pós-procedimento. Aí eu entro nos meus cuidados pós-procedimento, que é o meu outro item. Quais são os cuidados pós-procedimento? Os cuidados pós-procedimento que eu tenho é entregar o termo de compromisso para o meu cliente assinar. Então, eu tenho um termo de compromisso da radiofrequência e esse termo de compromisso eu dou para o meu cliente assinar. Pego essa via assinada do termo de compromisso e anexo na ficha de cadastro do meu cliente. Então, você escreve isso. Cuidados pós-procedimentos. 1. Anexar na ficha do cliente uma via do termo de consentimento assinada. E 2. Anotar na ficha do cliente tudo que eu utilizei. Você vai lá na ficha do cliente e coloca dia tal, realizei o procedimento de radiofrequência, né? Pra gente sempre ter o histórico daquele cliente e esse é o ideal. Depois, o último ponto do nosso POP. Calma, porque eu vou falar a diferença de POP para protocolo, que eu tô lembrando aqui, que eu falei pra vocês que POP não é protocolo, mas eu não expliquei qual é a diferença. E é importante para vocês entenderem. E o último ponto aqui do POP, que é o 9, nesse POP específico da radiofrequência, porque tem POPs, gente, que são gigantescos, tem POPs que são enormes, tá? Nesse POP aqui, o item 9, todos os POPs eu coloco a referência. Quais são as referências literárias? Eu não posso fazer um POP da minha cabeça, tá? Vou fazer um POP aqui, é desse jeito que faz. Não, a estética é uma ciência e é uma ciência de resultados. Então, tudo a gente tem que ter embasamento para o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, nesse POP de radiofrequência, eu peguei um estudo clínico, tá? Falando sobre o equipamento da radiofrequência, um estudo clínico que eu achei. E eu fiz totalmente baseado nesse estudo clínico, mas no livro, né? Eu tenho livros que eu também busco de profissionais renomados e também do curso que eu fiz. Então, eu pego essas referências e aí eu faço o POP. Porque até isso a Vigilância Sanitária quer saber. Quais são as referências? Você hoje decidiu fazer o POP e assim vai seguir? Não, eu tenho que ter referências. Então, vocês sabem que todos os POPs, né, de novo, aqueles mais de 34, vocês alunos, né, tô vendo aqui que tem bastante alunos, que vocês têm referência de tudo. Então, não é um achar, não é, acho que é assim, acho que é assado. Não, tem referência
que embasa o que está descrito aqui. Indicações, contraindicações, o passo a passo, isso tudo. Legal? Qual é a diferença de POP para protocolo? Então, vamos supor que você tenha um protocolo de emagrecimento no seu espaço. Nesse protocolo de emagrecimento, você utiliza, tá? Você utiliza a intradermoterapia, a carboxterapia e a massagem com a drenagem e a plataforma, tá? Vamos supor que você utiliza esses procedimentos aqui para você fazer o seu protocolo de emagrecimento. Isso é um protocolo. Protocolo são quais técnicas eu vou utilizar, qual essa sessão vai ser intradermo. Depois eu vou repetir daqui tanto tempo. Na próxima sessão eu vou fazer carbox, na próxima não sei o quê. Isso é protocolo. Protocolo é o conjunto dos procedimentos estéticos que eu vou utilizar para atingir o resultado esperado daquele meu cliente. Isso é protocolo. Observe que nesse protocolo de emagrecimento que eu estou dando como um exemplo, você tem aqui 5 procedimentos. Então, significa que você tem que ter 5 POPs para esse único protocolo que você tem. Então, muitas pessoas também me apresentam isso. Olha, Ju, mas eu tenho aqui um protocolo de emagrecimento X, ou um protocolo para rejuvenescimento da pele, do rejuvenescimento facial X. E eu olho e falo, ok, aí dentro você tem 5, 6, 7 procedimentos estéticos. Então, você precisa ter 5, 6, 7 POPs, tá? Para cada procedimento, você precisa ter um POP.